Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago, do Ministério Transformando Casamentos. E o tema escolhido para hoje foi apoio doméstico. O marido, ele deve ou não deve ajudar nas tarefas de casa? A verdade é que o projeto de Deus é dar para todo homem uma mulher que dê para ele comida na mão, que lave a roupa dele. O projeto de Deus é dar para todo homem uma mulher que cuide dele em tudo e que ele não precise pôr a mão em nada. Mas espera aí, essa não é a sua esposa não, querido. Essa é a sua mãe. A sua esposa, você deve sim dividir as tarefas domésticas. Parece ser ilógico, ah não, pastor, mas desde que o mundo é mundo, a mulher ela tem a responsabilidade com as coisas de casa e o homem ele tem a responsabilidade com as coisas de ser o provedor e com as coisas de prover as coisas para dentro de casa. A verdade é que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem primeiro. E aí colocou o homem com a incumbência de cuidar de tudo, de zelar por tudo. A gente vê Deus dando essa obrigação para o Adão, de que ele tinha que cuidar de tudo, que a responsabilidade era totalmente dele. E aí Deus criou uma mulher, criou a Eva, para quê? Para poder ajudar o Adão nessa tarefa. Então, de acordo com a Bíblia, é a mulher que tem que ajudar o homem e não o homem que tem que ajudar a mulher. A responsabilidade como sacerdote do lar é do homem, né? Então, todas as responsabilidades são prioritariamente do homem. Mas por que que as mulheres ficaram desde sempre com essa incumbência? Gente, o homem ele tinha a responsabilidade de proteger a sua esposa. Nas épocas antigas, né, era muito comum o homem viver de caça, o homem viver ali da lavoura, o homem às vezes era um soldado, ia para a guerra e não tinha como a esposa dele se submeter aos perigos da selva, se submeter, né, ao esforço físico que uma lavoura exige, se submeter ali, né, ao perigo que uma guerra exige. Então, o que que se fazia? Se dividia as tarefas dessa forma. O homem ia caçar, o homem ia ali para a lavoura, porque tem uma força física maior naturalmente, né? Deus criou o homem assim, o homem ia para a guerra e a mulher ela ficava em casa e cuidava da casa, cuidava dos filhos. Isso era uma forma que os homens usavam para proteger as suas esposas. Não é que essa obrigação é só da esposa, não, era a forma com que os homens utilizavam para proteger as suas esposas. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a palavra do Senhor ela nos diz que nós, como homens, temos que ter discernimento para lidar com as situações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: vós, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, dando honra ou tratando a sua esposa com consideração, tendo consideração com ela como vaso mais frágil, tratando ela com dignidade, como co-herdeiras da mesma graça de vida. A realidade é que o homem, biblicamente, o homem ele tem que viver o dia a dia do lar. Mesmo na época bíblica, né, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, o homem ele prioritariamente trabalhava fora, né, ele era o provedor e a esposa ainda tinha esse papel de estar só no lar. Mas hoje em dia é tudo diferente. Hoje em dia, geralmente as mulheres elas trabalham tanto quanto os homens. Então, se a mulher ela trabalha tanto quanto o homem, por que que o homem não pode também ter a sua tarefa, né, restaurar o seu papel? Fazer as tarefas domésticas é uma forma de um marido proteger a esposa. Você está protegendo a sua esposa, né? Quando era uma forma antigamente, né, de um marido proteger a esposa, né? Agora é uma forma de honrá-la e ele evitava esses perigos. Por isso se criou a cultura de a mulher cuidar das coisas de casa e o marido cuidar né, trabalhar fora, vamos dizer assim, como é comumente conhecido. Muitas vezes se criou nos homens uma soberba de que, não, eu trabalho fora, então eu não tenho que cuidar de nada dentro de casa. Mas
Como nós falamos aqui, as esposas geralmente contribuem financeiramente no lar, contribuem financeiramente para a família. E às vezes o homem continua com aquele papel de chegar em casa, não, eu já trabalhei, eu já fiz o meu papel, agora eu posso deitar no sofá e ficar mexendo no meu celular e ficar assistindo minha televisão e relaxar. Quando na verdade você tem que cumprir o seu papel como a sua esposa também faz, porque o papel é de ambos. O marido precisa ajudar na limpeza, né? Se a sua esposa trabalha fora junto com você, querido, né? Você tem que ajudar na limpeza também. Chegou em casa, ajude ela, né? Divida as tarefas com ela, né? Melhor dizendo, divida as responsabilidades. Tenha uma parceria com a sua esposa. Cuide dos seus filhos, né? Enquanto a sua esposa vai fazendo a janta, você vai dando banho nos meninos. Enquanto a sua esposa vai fazendo a janta, você vai dando uma geral, vai catando os brinquedos, vai ajudando, né? Em nome de Jesus. Talvez a sua esposa está lavando a roupa, você já está adiantando a janta, né? Tem marido que chega, é igual a história que diz que o marido chegou 2 horas antes da esposa do trabalho. E quando a esposa chegou ali 2 horas depois, o marido estava deitadão no sofá, relaxando. E ali a esposa perguntou para ele, e aí, o que você está fazendo? E ele falou, estou deitado aqui esperando a janta. A esposa entrou, tomou um banho e também deitou no sofá, abraçou o marido. E o marido olhou para ela com aquela cara de espanto, como quem diz, você não vai fazer a janta não? E ele perguntou para ela, o que você está fazendo? E ali a esposa respondeu, se você está esperando a janta, eu vou ficar aqui esperando com você. Aonde você pediu? Você pediu pizza, você pediu hambúrguer, você pediu japonês? O que você pediu para a gente comer essa noite? E essa é a realidade. Aquele marido, né, na história diz que aquele marido até comprou uma pizza naquele dia. E muitas vezes tem maridos que estão fazendo assim. Acha que a esposa trabalhando igual a ele, a esposa tem a obrigação de chegar em casa e dar conta de tudo ainda. Não, querido. Se a sua esposa trabalha tanto quanto você também precisa, né, dar o braço a torcer e ser parceiro dela nas tarefas de casa também. Amém? A responsabilidade deve ser igual nas tarefas de casa se ela é igual nas finanças. Se a sua esposa contribui financeiramente a mesma coisa ou até mais do que você dentro da sua casa, as tarefas domésticas devem ser divididas na mesma proporção. Não tem que ter essa questão de que não, eu sou homem, então eu não faço as coisas de casa. Não. Porque minha mãe... Não, querido, você não casou com a sua mãe. Entenda isso em nome de Jesus. Você não casou com a sua mãe. Sua mãe tinha prazer em fazer para você. A sua esposa, ela quer ver você fazer também. Ela quer ver você ajudando ela, estando do lado dela ali, como parceiro, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o papel da esposa, né? Porque muitas vezes tem muitas esposas que só reclamam, meu marido não me ajuda, meu marido não faz, meu marido. Só que a esposa, ela tem um papel essencial nessa postura do marido. A primeira coisa, não critique quando ele fizer. Tem esposa que ela é perfeccionista, ela quer que o marido faça do jeito dela. E aí ela fica criticando. Sabe o que acontece? O marido para de fazer. Às vezes é até um bom marido, quer estar ali, quer ser parceiro, mas a esposa é aquela esposa cri-cri que só sabe xingar, só sabe reclamar. Não, começa a valorizar esse varão que você tem aí do seu lado, né? Saiba pedir, ao invés de ficar mandando. Faz isso, faz aquilo outro. Não, meu bem, você pode fazer isso por mim? Meu bem, enquanto eu vou adiantando a janta aqui, dá banho no Joãozinho, né? Dá banho no nosso pequeno, na nossa pequena. Meu bem, enquanto eu vou limpando aqui a cozinha, dá uma ajeitada na sala, né? Saiba pedir. A forma como você pede, a forma como você fala, tem 4 vezes mais poder do que você fala. Seu marido, ele entende a forma como você fala primeiro do que o que você está falando. Então, aprenda a pedir. Não queira que mude do dia para a noite aquilo que você está acostumado, já acostumou ele há anos.
Aquela esposa que o marido casou e achava bonitinho ele não saber cozinhar, achava bonitinho que ele deixava a meia jogada, que ele deixava a toalha em cima da cama, e 10 anos depois ela quer que o marido mude, ó, do dia para a noite. Não é assim. Tenha paciência com seu esposo, tenha paciência com ele. Você quer que ele mude? Sente, converse com ele, fale com ele aquilo que precisa ser mudado, mas tenha paciência. As coisas não são do dia para a noite, no estalar de dedos, não. Tenha cuidado com isso, dessa urgência de querer que tudo aconteça, tudo mude do dia para a noite. Então, calma, esposa, calma. Elogie e valorize o que ele faz. Você tem um bom marido que te abençoa. Talvez tem esposas que não trabalham porque o marido consegue suprir. Então valoriza o seu esposo, né? Valoriza o que ele faz por você. Se é o seu marido, ele que cozinha, meu marido faz isso, meu marido ele cuida dos meninos para mim, ele faz, eu vou chegando, eu chego do trabalho, meu marido já está adiantando a janta. Então elogia. Fala, meu bem, muito obrigado pelo marido que você é, muito obrigado pelo que você faz. Tem esposa que é ingrata, não sabe agradecer. Tem um bom marido e não sabe agradecer, não sai uma palavra de gratidão da boca dela. Então comece a agradecer. Meu bem, obrigado, porque quando eu estou cansada, você se dispõe a comprar algo ou a fazer algo para nós. Muito obrigada, né? Saiba agradecer. E por último, no papel da esposa aqui, para de explorar seu marido, meu irmão. Porque ele gosta de cozinhar, mas ele quer uma posição sua também, quer uma parceria. Você quer parceria dele, mas você não quer ser parceira. Tem esposa que explora do marido, que deixa o marido fazer tudo, que fica curtindo preguiça. Não, né? Não explora do seu marido, não. Em nome de Jesus, seja parceira dele. Amém? A conclusão, os maridos que cooperam no lar, né? Que apoiam a esposa, que são parceiros da esposa também nas tarefas domésticas. Primeiro, o casal tem mais tempo junto, ele tem mais tempo para eles. Segundo, o marido dá exemplo para os filhos que ele valoriza a esposa. Ele dá exemplo porque se o pai faz, os filhos também vão fazer. Se acabou de comer, o pai vai lá e lava o prato, os filhos também vão lavar. Se acabou de comer, o pai vai lá, né, e joga a comida no lixo, os filhos também vão fazer. Então dê exemplo em nome de Jesus e ajudando a sua esposa, sendo parceiro da sua esposa nas tarefas domésticas, queridão, você vai economizar um din-din da diarista, né? Porque se você está disposto a sua esposa trabalhar fora e ainda querer que ela faça as obrigações de casa, você tem que pagar uma diarista para fazer algo na sua casa. Então, a responsabilidade é dos dois. Se você não quer dividir com ela essa responsabilidade, você tem que pagar alguém para fazer. Então, divida essa responsabilidade aí, em nome de Jesus. Você quer ser tratado como um rei dentro da sua casa? Então trata a sua esposa como uma rainha, meu amigo. Trate a sua esposa como uma rainha. A palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Então você, como homem de Deus, você tem que ser parceiro da sua esposa. Você tem que ser parceiro dela, carregar o fardo dela também. Se ela trabalha fora, se ela batalha junto com você, batalhe junto com ela também no dia a dia e valorize a esposa que você tem. Amém? Então, o homem não tem que ir apoiar ou ajudar, não. Pelo contrário, né? A responsabilidade é de ambos. Casamento é uma parceria. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu oro e abençoo esse lar, abençoo esta família. Eu peço ao Senhor que a graça do Senhor seja sobre este casal que está vendo esse vídeo agora, que a orientação que vem da parte do Senhor possa, meu Pai, trazer cura nessa área desse lar, meu Deus, e a bênção do Senhor esteja sempre sobre os teus filhos. Nós oramos e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe. Pastor Tiago e pastora Alba, transformando casamentos. Forte abraço.